Vamos começar, gente. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do, da caravana Giro do Leite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para todo mundo, né? Leite é um dos produtos mais consumidos no Brasil e a gente está aqui com uma série de pessoas bacanas e que entende super sobre leite. Então, eu queria agradecer a todos vocês. A gente está aqui num projeto, como, né, muitos já conhecem. A Caravana Giro do Leite é um projeto do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, com patrocínio da Behring e da Plantar, e a gente conta com o apoio da Fundag, da Revista Balde Branco, da Do Criativo e da ATW Comunicação. Na live de hoje, a gente vai falar sobre leite e saúde crescendo com força. E tá aqui com a gente para conversar as nutricionistas Luciana Garcia e a Laura Colette. Obrigado, boa noite para vocês, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E aqui também está com a gente o Luiz Carlos Roma Júnior, que é pesquisador do Instituto de Zootecnia. Boa noite, Luiz. Obrigado pela participação. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre leite e crianças. Vamos lá. E João Antônio, editor da Balde Branco, também está aqui com a gente para dar o seu lado aí do conhecimento do mercado de leite. Boa noite, João. Boa noite. Vamos mais uma vez aí em parceria com o Instituto Zootecnia, na caravana Giro do Leite, né? Que a gente apoia desde o começo. Isso. Gente, queria agradecer a participação de todo mundo. Vocês que estão assistindo a gente, que tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente no chat, tá bom? Não esqueça, gente, de curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar e ativar os sininhos para a gente poder estar sempre mostrando as novidades para vocês, tá bom? Então vamos começar, gente. Na visão, vou deixar para as meninas primeiro, né? Laura e Luciana, falar para a gente a opinião de vocês. Qual a importância do leite para a criança? Posso começar? Claro, Claro. pode começar, Luciana. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar pelo princípio, né? Os princípios básicos de nutrição, né? Então, quando a gente pensa nos nutrientes que são importantes para uma boa saúde, entre eles, a gente não pode esquecer de falar sobre a proteína. Né? Então, é a proteína um desses principais nutrientes que a gente chama de macronutriente, né? De um nutriente maior, né? Que vai nos ajudar em todos os nossos processos aí, por exemplo, de construção de celular, de desenvolvimento. Então, quando eu penso em criança, eu não tenho como desassociar o consumo do leite como um alimento proteico, ajudando nesse crescimento e nesse desenvolvimento desse novo indivíduo, né? Perfeito, Laura. Perfeito, Luciana. É isso mesmo. Além das proteínas, desse macronutriente que a Luciana acabou de falar, a gente também tem as vitaminas e os minerais. E um deles é o cálcio. O leite, além de ser uma fonte de proteínas, também é a fonte de cálcio. E na infância, a gente tem o desenvolvimento dos nossos ossos, da estrutura dos dentes, do crescimento da arcada dentária, do desenvolvimento da estatura daquela criança. Então, o cálcio, ele vai ajudar a auxiliar em todo esse desenvolvimento dos ossos e da arcada dentária. Além disso, o leite ele também vai auxiliar na hidratação daquele indivíduo, porque além de tudo isso, ele também possui a água como um componente dele. E a gente tem vários trabalhos que nos mostram, em pesquisas nacionais, que uma das principais deficiências de micronutrientes na idade, nas crianças e nos adolescentes, é justamente a deficiência de cálcio. Né? E quando se foi avaliar o consumo alimentar desse público, se verificou que o consumo de lácteos era muito baixo, né? Então, assim, mais aí mostrando para a gente a importância da gente falar de estimular esse consumo desse alimento, né? Pela proteína, pelo cálcio. E por E é tantas outras interessante, coisas, né? Assim, a Laura já começou, mas a gente poderia falar de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, E, a K, o zinco. Então, assim, uma série aí de outros nutrientes, né? e o importante somos mamíferos, né? Então, assim, o leite a nossa vida começa com leite também, né? Então, é importante nesse aspecto. Fora também que o leite pode auxiliar a absorção de alguns nutrientes também.
A forma como a gente consome o leite também é uma forma fácil, né? Então, em relação às outras fontes de cálcio disponíveis, existem diversas fontes, então a gente tem que pensar que a gente pode colocar o leite na nossa dieta, seja ele como leite fluido, ou seja ele como derivados, o queijo, o iogurte. Então, tem outras fontes. Eu acho que isso nos deixa um pouco mais fácil, né, para a gente colocar isso na dieta, né? Então, vocês nutricionistas, né, então, talvez na hora do plano alimentar, alguma coisa assim, talvez, não dá para tomar o leite nessa hora, pode ser uma fatia, alguma coisa assim. Então, a gente tem essa versatilidade do leite, eu acho que isso é interessante, né? Existem assim, né? Acho que os mitos que foram surgindo, que nós vamos estar falando agora ao longo dessa live, né? Muitas vezes atrapalharam, né? Atrapalha as pessoas nessa questão de porque não são todos os leites que são iguais, né? Então a gente está aqui falando de comida de verdade, a gente está falando de leite de verdade, sem aditivos químicos, sem conservantes, né? Então a gente tem que diferenciar que tipo de produto que a gente está falando. Né? Um pouquinho antes da gente começar, a gente estava falando de leite orgânico, que foi uma coisa que eu aprendi na live que nós fizemos lá na época de pandemia, que eu sabia muito pouco sobre isso. E, Júnior, depois, né, Luiz, né, depois da nossa live, que eu comecei a falar isso no meu consultório, as mães não conhecem, elas não sabem o que que é um leite orgânico, né? O público em geral não conhece. Então, a gente precisa falar que existe todo um trabalho sobre isso, né? Que é um alimento muito rico e natural, né? Essa parte de orgânico, né? Então, eu estou recentemente chegando, né, de um período nos Estados Unidos e eu fiquei numa região de produção orgânica. Então, assim, você vê que até a forma do sistema como um todo, né? Então, assim, a gente tem fazendas muito boas aqui, a gente já trabalhou com fazendas muito boas aqui, orgânicas, no estado de São Paulo, por exemplo, fazendo pesquisas com patógenos, com nutrição. Mas a gente tem que pensar que a produção orgânica é além do não uso do antibiótico, né? Então, assim, tem as restrições ao uso, mas tem o bem-estar. Então, talvez, assim, é de como cria a bezerra, como cria a vaca. Então, tem toda uma preocupação que é interessante a gente pensar isso, e é o sistema, né? Então, acho que é bonito de ver a filosofia do orgânico, acho que é importante. E a gente tem que pensar que o leite ali, ele tem uma característica diferente do sistema convencional, mas, assim, em termos de nutrição, o leite talvez não tenha, mas tem a filosofia por A trás da produção. semelhança de nutrientes seria, os nutrientes seriam muito semelhantes ao leite normal, né? Que se vende ao Isso. HT. Só. A gente não tem muito, né? Então, assim, falar, é melhor? Não é melhor, né? Tipo, é a filosofia por trás, né, da criação. E a gente tem fazendas convencionais muito boas no Brasil, a gente tem fazendas orgânicas muito boas. Então, assim, eu como pesquisador que gosto de estudar mais essa parte de terapias alternativas, a gente já fez algumas reportagens junto com a Balde Branco até para divulgar o que são essas terapias alternativas. é, Pode ser utilizada tanto na convencional quanto na orgânica. Então, assim, o importante é como a gente criar bem o animal, produzir adequadamente, pensar no ambiente. Eu acho que tudo isso é importante, né, a gente falar. Sim. Nós temos uma É, geração de adultos preocupados com isso, né? Mas eu também vejo nas crianças, eu recebo muitas crianças pequenas que se preocupam com o animal, com o bem-estar. Então, nutricionalmente eles são muito parecidos, mas para esse público que está preocupado, a gente tem essa opção, né? Uma coisa que eu gostaria até de acrescentar, mais ou menos aí tangenciando o que vocês têm falado, eu acho muito importante, nesses 30 e tantos anos que eu trabalho com a Balde Branco, eu já visitei ao longo desse tempo centenas de fazendas dos mais diferentes estruturas, tamanho, o quanto tem evoluído a qualidade do leite, não é? Junto com essas preocupações, até que o Luiz, que vocês comentaram, o bem-estar animal, essa coisa toda, e para levar ao consumidor
que hoje há muita segurança na qualidade do leite, né? Que é o alimento mais nobre que se tem, vamos dizer assim, né? E o consumidor, as mães, principalmente para crianças, sempre ficar atento à qualidade dos produtos que vai comprar nos supermercados, esse tipo de coisa, né? E porque são tantas coisas que a gente acompanha hoje nas redes sociais, alguns demonizando o leite, que a gente até se assusta, né? E, bom, a minha mãe morreu com 94 anos, tomou leite a vida toda. A minha avó, com 97 anos, também tomou leite, eu acho que até os últimos dias dela. Foram pessoas saudáveis. Espero eu seguir por esse caminho também, né? E então, uma coisa que eu queria agora já perguntar para as especialistas em nutrição, por exemplo, leite para criança, bebê, quando é o mais indicado começar a tomar? Eu já ouvi a pessoa ficar do leite integral, desnatado, semidesnatado, por onde começar? Quem começa? Certo. Posso falar e você complementa o que eu falo. Perfeito, perfeito. Você, complementando ainda antes disso, né? Eu acho que a questão do leite também, ela é muito disseminada na mídia, porque as pessoas, hoje com as redes sociais, a gente tem uma informação muito desenfreada, né? Então, eles dissociam as informações falsas, o leite tem adição de conservante. Isso acaba aterrorizando muitas pessoas. Então, isso acaba fazendo que o consumo do leite diminua, né? E passando agora para a real pergunta, o leite, as crianças elas podem tomar o leite quando as mães não estão mais amamentando, né? Quando a lactente, ele não está mais amamentando a partir de 1 ano, é indicado a partir de 1 ano de idade, e é o leite integral mesmo, o HT integral, na impossibilidade dessa criança não ter mais o aleitamento materno. E também o leite desnatado, ele é indicado para os indivíduos que têm risco ou já estão com obesidade. Por quê? Por causa da questão da redução da gordura, do percentual do teor de gordura. Mas quando a criança ela está realmente saudável, ela pode consumir o leite integral, porque tem o teor, os nutrientes adequado para o desenvolvimento dela. É isso, né? Então, assim, acho que a gente tem que falar aqui que do leite materno, não tem como a gente falar de leite sem trazer o leite materno, que é o nosso alimento ouro, né? Então, a gente vai, hoje em dia, as recomendações é para amamentar pelo menos, né? Assim, até 2 anos de idade, exclusivamente até os 6 meses, né? Então, e aí, quando a gente não pode, vamos imaginar que seja um bebê até 1 ano de idade, né? As recomendações é que a gente comece o uso do leite integral mesmo a partir de 1 ano, e antes disso a gente tem fórmulas que eu tenho que falar graças à tecnologia da indústria, né, que conseguiu trazer fórmulas excelentes que tentam trazer nutrientes muito parecidos com nutrientes do leite materno, jamais vão ser iguais, tá? Mas que tentam se assemelhar, porque eu sou de uma época, de 25 anos atrás, que eu aprendi a fazer E tinha leite que diluir o diluído, leite. enriquecido com maisena, com óleo, até com açúcar, porque muitas vezes a gente não tinha fórmula, né? Então, assim, ou era muito caro. Então, graças à tecnologia, a gente tem essa opção, a gente vai optar por essas fórmulas para esses bebês, tá? Existe aí essa recomendação, leite desnatado, leite integral, essa dúvida, né? Então, algumas sociedades falam realmente isso, que para criança em sobrepeso ou obesa acima de 2 anos de idade, a gente deveria estar fazendo uma opção aí pelo leite desnatado, mas eu quero fazer um adendo que
tudo depende também da quantidade que essa criança toma, né? Porque às vezes, se é uma criança que toma um volume pequeno, uma vez no dia, no máximo 2 vezes ao dia, se a gente tiver esse leite na forma integral, o leite integral ele pode trazer uma saciedade maior para essa criança. E aí ela não vai precisar também ficar comendo tanto outros alimentos altamente calóricos. Então, a gente tem recomendações para a população, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem que avaliar a criança, o bebê, né, o indivíduo. Então, a gente está falando de recomendações populacionais, a gente tem o guia do Ministério da Saúde, que fala bem isso que a gente está falando aqui, mas existem crianças que a gente vai precisar de fórmula depois de um ano, existe criança que vai ser melhor a gente usar um leite integral. Então, por isso que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado como nutricionista, o papel do nutricionista em avaliar caso a caso. Ô, Luciano e Laura, assim, quando a gente vai no mercado, né, eu falo isso porque eu gosto de ir no mercado e dar uma olhada nas gôndolas relacionado com lácteos, né? E hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos e variados. Então, assim, tem as bebidas lácteas, tem leite desnatado, tem um monte de coisa, né? Então, assim, para vocês, né? Isso é muito importante, talvez, é o rótulo, né? Hoje a gente tem os rótulos, tem as, aquela faixa do lado, né? Falando ó, rico em açúcar, rico em isso. Então, assim, isso é importante, né? Na hora também da gente escolher um produto, né? Para a gente recomendar um produto. Semana passada, depois a gente vai passar umas fotos aqui, a gente estava entregando leite para crianças, então, assim, a gente tem que pensar que é saúde, né? Então, assim, como que vocês veem essa parte de rotulagem e desses novos produtos? Porque tem um monte de arranjos, né? Então, assim, e o arranjo, ele tem lá o valor calórico, ele tem o valor nutritivo, né? A nutrição está lá presente, né? Como que vocês veem isso? A rotulagem no nosso país ainda ela é bem falha, né? E confunde muito a população, né? Alguns alimentos a gente vai lá, 0%, a hora que você vê tem um asterisco com aquela letra que eu nem enxergo jamais, né? Com os meus olhos e Contém tá lá por traços, né? porção, né? Então, assim, é bem complicado. Eu acho que a única legislação que funciona bem no nosso país, ou que funciona melhor, é sobre glúten, né? Então, isso a gente tem bem, a legislação bem colocada de uma forma que funciona. Mas todas as outras coisas a gente ainda tem uma rotulagem muito falha, né? Então, é importante a gente passar para o público em geral, esse conceito do que é o alimento natural, processado e ultraprocessado. Então, que se ele virar o rótulo e ele começar a enxergar dentro dos ingredientes muitos nomes diferentes, né? Eu brinco que são nomes que não fazem parte de uma receita de bolo, então talvez esse alimento seja melhor eu deixar na prateleira. É uma maneira simples, às vezes, da gente, mais fácil para a gente orientar esse público, pensando nessa questão de rotulagem, principalmente em relação ao iogurte. Porque todo mundo acha que o iogurte é o famoso que passava propaganda lá quando a gente era criança, né? Que vale por um bifinho, né? Então, assim, não, o iogurte é o leite, o coalho de leite. Então, a gente tem iogurtes excelentes no mercado que as pessoas não sabem. Às vezes eu falo nas minhas consultas, oriento tomar iogurte, o paciente me olha torto e fala assim, mas iogurte, doutor? O iogurte é cheio de açúcar. Não, não é todo iogurte que tem açúcar. Não é todo iogurte que está cheio de conservante lá dentro, né? A gente tem os iogurtes que são mais saudáveis, os produtos lácteos que são mais saudáveis, né? Então, ensinar um pouco sobre o que lê no rótulo faz parte da nossa rotina aí, como orientadoras na parte clínica. Sim, com certeza, eu concordo com a Luciana. E teve essa mudança da rotulagem, que não faz muito pouco tempo. E também eu acho que acabou sendo uma falha que as pessoas não sabem, já não sabiam olhar a rotulagem antiga e não sabem olhar a nova. Elas não sabem fazer isso. Então, a antiga elas já não sabiam, agora muito menos, entendeu? E na verdade, elas olham aquele alto em açúcar, alto em sódio, e muitas vezes acham ruim, porque aquilo está atrapalhando a embalagem, entendeu? Porque elas não sabem muitas vezes interpretar aquilo, elas não sabem o que aquilo significa. Então, nós, puxando de novo a nossa sardinha, como nutricionista, é importante a gente também disseminar essa informação do porquê que é importante a gente saber identificar a lista de ingrediente, né? O quanto aquilo vai dizer para a gente que tem ali.
e comprova realmente que ali é um alimento saudável. O que que tem naquele leite? Tá me afirmando na lista de ingredientes que aquilo realmente é um alimento de qualidade. Então, é importante todo o nosso contexto de rótulo para a gente saber o que que tem naquele alimento. E assim, o desafio para vocês, assim, até depois, quando eu fiz a live com a Luciana, eu fiquei pensando muito no desafio, porque assim, quando vocês vão recomendar um produto lácteo para criança, vocês têm que convencer os pais, né? Então, assim, às vezes a gente tem que mudar o hábito dos pais, né? Talvez os Sim. pais falam, não, eu não tomo leite de manhã, eu tomo café. Você entendeu? Então, assim, a gente foi nos eventos que a gente fez de distribuição de leite semana passada, e aí a gente estava perguntando, todo mundo já tomou leite hoje? Aí, não, mas o que que você tomou? Café e pão com ovo, sabe? Assim, tipo, então, assim, cadê o leite, né? Então, assim, acho que tem que trabalhar em duplicidade, né? Acho que vocês têm que fazer um malabarismo aí no sentido convencer os pais de colocar na dieta deles também, porque é o exemplo também, né? Eles são Sim. exemplos para os filhos, né? Como que É, é é esse desafio? é um desafio diário, né? Então, assim, ainda que você ouviu que come pão, né? Porque hoje em dia no café da manhã a moda é ovo. Todo mundo só come ovo, né? Então até o pobre do pão ficou de lado. Leite, então, né? É complicado. Os modismos foram atrapalhando um pouco, sabe? Então, por exemplo, vamos falar da questão da lactose, né? Para muitas pessoas a lactose ela é um veneno, né? Então, assim, isso não é verdade. A lactose é ruim para quê? O que que é ela? Vamos falar o que que é lactose primeiro, né? Lactose é o açúcar presente no leite, tá? Que algumas pessoas vão ter uma dificuldade de fazer a digestão, a quebra desse açúcar, e aí vão ter os sintomas que a gente fala de intolerância à lactose. Mas isso não são todos os indivíduos, né? Mas existem muitas pessoas que acham que o zero lactose é o mais saudável. Não, gente, a lactose, ela tem um papel importantíssimo aí também para controle da flora intestinal, né? Então não é à toa, a natureza é muito sábia, tá? Então, tirar esses motivos, porque é sem glúten, porque é sem lactose é mais saudável? Não, depende do público que a gente tá pensando, né? Então, assim, eu tenho que trazer para a dieta do adulto para depois o adulto processar essa informação e oferecer para o filho. E nós estamos na era do pó, né? É engraçado isso, a gente acho que já conversou uma vez, porque ó, whey protein tá super na Ótimo. moda, mas leite eu não posso tomar. Eu vou perguntar para vocês, o whey protein ele vem da onde? Né? Né? A Vamos proteína traduzir? do soro do leite. Então, olha como que os conceitos para as pessoas eles não estão tão corretos. A gente precisa desmistificar isso, né? E já até aproveitando essa parte de desmistificar. Então, no caso, a lactose não inflama como muita gente pensa. Isso é um mito. Ela inflama para quem tem a intolerância à lactose, que são aqueles indivíduos que não produzem a lactase. Isso às Uhum. vezes é permanente. Para as pessoas de mais idade, às vezes a gente vai tendo uma diminuição nessa produção e podem apresentar essa intolerância à lactose. Nós podemos ter intolerância à lactose depois de uma virose. Então, por exemplo, uma criança que teve uma virose com diarreia, esse intestino ele ficou mais machucado, vamos dizer assim, ela pode ter uma intolerância à lactose transitória, que vai durar aí um mês, mais ou menos dois, e depois isso passar. Então, para Uhum. essas pessoas, a gente pode sim ter a inflamação, mas não para quem não tem problema nenhum com lactose. Ô, Não E é de uma também forma Luciana e generalizada, Laura, né? desculpa. É o que isso pode falar, João. Então, para a Luciana e para a Laura aí, já que tratou da questão da intolerância que tem algumas pessoas têm, tem a outra questão que é a alergia pelo leite provocado pela beta-caseína tal, né? perfeito. E hoje, aquilo que eu falei logo na introdução, eu acompanhei toda essa evolução assim do leite nesses 30 anos, e de uns 10 anos para cá, mais ou menos, começou a se produzir o leite A2, né? Que na questão dessa beta-caseína só tem um alelo, sei lá, e eu não vou entrar nessa
questão, né? Então, seria interessante vocês também colocarem isso, porque muitas pessoas me perguntam: mas é intolerância, é alergia, o que que é a diferença de uma para outra? Eu vou Ah, deixar você a- falar, Laura, mas senão deixa, eu... na verdade, a alergia é quando a gente está relacionada ao sistema imunológico, é uma reação do nosso sistema que vai responder de uma maneira exagerada. Basicamente, o nosso sistema imune ele vai atacar como se fosse a proteína do leite, fosse algo, um invasor do nosso sistema imune. Então, a gente vai ter uma reação, como, por exemplo, o nosso sistema respiratório vai ter reação de asma, a nossa garganta ela vai fechar, vamos ter reação na pele, o nosso rosto vai ficar inchado, vermelhidão, coceira. E essa reação, ela costuma ser imediata, ou isso pode acontecer aproximadamente 2 horas depois de consumir o leite ou o derivado. E geralmente as pessoas que têm alergia à proteína do leite são bebês com menos de 1 ano de idade. Quando a gente fala de intolerância à lactose, como a Luciana estava falando, a gente não consegue fazer a digestão da lactase. Isso acontece muito em crianças com menos de 5 anos de idade, como a Luciana estava falando, ou em outros casos. E é importante a gente ficar atento aos sintomas também, como digestão, dor abdominal, cólica. Só que o indivíduo, ele consegue muitas vezes tolerar algumas doses da lactose. Então, tudo isso, no caso da intolerância, a gente tem que ver a individualidade do indivíduo. O quanto aquele indivíduo consegue tolerar daquele alimento, tanto do leite quanto do iogurte, do queijo, vai ser muito individual. E no leite, no caso do leite que o João estava falando, do leite A2, de fato é um processo genético que acontece nos bovinos, e esse leite A2, ele é recomendado, vocês podem até complementar com algumas coisas, é recomendado porque ele ajuda no processo de digestão. Então, algumas pessoas, elas, quando consomem esse leite A2, esses confortos gastrointestinais diminuem em comparação com essas pessoas que consomem o leite UHT. Então, a gente tem que levar em comparação a individualidade. Então, se eu consumir o leite A2 e eu não tiver esse processo de conforto gastrointestinal, então, para mim, deu certo esse leite A2. Então, para mim, eu vou tomar esse leite. Então, vai tudo depender da individualidade do indivíduo. O leite A2 a gente tem que entender que assim até é interessante que no rótulo, em alguns países, ele está no rótulo. Leite de fácil digestão por conta da característica dessa proteína. Então, assim, a gente está começando, a gente já tem vários produtos, já tem mercado para isso no Brasil. Então, tem crescido, tem pesquisas no Instituto de Zootecnia, lá do laboratório do departamento aqui do Centro de Genética, que é interessante, que é o pesquisador Aníbal, ele pesquisa isso bastante, então acho que é interessante. Tem animais por exemplo, os búfalos, eles são 100% A2, entendeu? Então, assim, é interessante a gente pensar isso, né? Porque você fala assim, olha, como que a gente faz? Então, assim, existe estudos e pesquisas, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que é importante a gente pensar em pesquisa. Vou passar a sardinha para vocês, porque, assim, a pesquisa na área humana, né, de nutrição, nutrologia, eu acho que é muito bonito o trabalho quando a gente faz a junção, né, da produção com o consumidor, né, que seriam as pessoas. Eu acho que a gente tem alguns trabalhos do Instituto com universidades, da Faculdade de Medicina, e aí a gente consegue fazer a cadeia inteira que fica bonito, né? Mas eu acho que a Luciana talvez ela tenha mais experiências também para falar, porque até dessa parte de alergia e de intolerância, não sei, pode complementar, Lu. Acho importante, então, a gente deixar bem claro essa vantagem do A2 relacionado à melhor digestibilidade. Eu sou um exemplo clássico, eu me sinto muito melhor quando eu uso esse tipo de leite.
E a aceitação do A2 pelos meus pacientes é assim, quase unânime, tá? Todo mundo que usa gosta muito, se sente melhor, prefere o sabor, enfim, né? Para quem gosta de leite, fala que é sabor de leite, tá? Mas ele não pode ser usado para um bebê, para uma criança, para um alérgico a leite. Se confunde muito na prática o que que é intolerância com o que é alergia, né? Eu recebo muitos bebês, eu atendo muita introdução alimentar. Ah, porque o meu bebê é intolerante à lactose. Não, é muito raro a gente ter intolerância à lactose em bebê. O que a gente tem em bebê até 1 ano de idade é alergia à proteína do leite de vaca. Então não adianta a gente só excluir a lactose dessa composição. A gente vai precisar, se for um bebê que tiver com fórmula, sem estar mamando no peito, a gente vai precisar de uma fórmula especial para a alergia, que a gente tem várias, aí vamos escolher pontualmente qual é a melhor indicação. Ou, se é um bebê que está em aleitamento materno, a gente vai fazer uma dieta para a mãe de exclusão dessa proteína, tá? E lembrar que intolerância à lactose, gente, os sintomas são só gastrointestinais. Então, falar que eu estou com um problema na pele e é intolerância à lactose, não, aí eu já vou pensar em alergia. E isso na prática se confunde muito, né? Muito mesmo. E Colocar uma hoje também. questão para vocês. Ah, desculpa, Não, desculpa. pode falar, João, desculpa. Eu ia Não, falar que hoje também, para os intolerantes à lactose, a gente tem uma ampla gama de produtos que são sem lactose, Sim. né? Leite sem lactose, iogurte sem lactose, queijo sem lactose. Então, as pessoas ainda podem consumir leites derivados sem lactose. Eu recebo muito isso no consultório também, né? E eu pergunto, e aí, como é que tá o consumo de leite? Ah, eu sou intolerante à lactose, eu não consumo nem leite, nem os derivados. Aí eu pergunto, mas e o sem lactose? Você já testou? Nunca testei. Então, e a maioria tolera, e lembrar que o teor de lactose, ele é diferente em todos esses produtos. Nos queijos, por exemplo, queijos amarelados, a gente tem uma quantidade de lactose muito baixa, né? O iogurte, o queijo, eles têm menos lactose do que um leite. Então, eu vou ter indivíduos que vão tolerar muito bem queijo e iogurte, mas não vão tolerar o leite sem lactose. Outros que vão precisar dos produtos sem lactose em todas essas categorias. Então, a gente vai avaliar caso a caso. Perfeito. bom, eu colocar uma questão que vocês já falaram en passant, e que é muito, eu ouço muito isso, a questão da necessidade, principalmente para a mulher grávida, essa coisa, do cálcio. Que uns falam, o leite não é tão assim, pode ser substituído por couve, por soja, tal. Como vocês veem essa questão, Luciana e Laura? Laura, você, quem quer começar? Mas eu acho que a questão de substituição do leite por outras fontes de cálcio é porque o leite ele tem uma maior quantidade de cálcio em pouca quantidade. Então, por exemplo, a gente consegue consumir uma grande quantidade de cálcio em um copo de leite. Mas, se a gente for pensar em, por exemplo, couve, feijão, espinafre, brócolis, a gente tem que consumir muito dessas quantidades para a gente conseguir chegar na mesma quantidade de cálcio que apenas um copo de leite. A gente consegue, mas acaba sendo inviável, porque a gente vai ter que consumir muito. E a gente vai ter que fazer várias misturas, entendeu? Não consumir, por exemplo, só um brócolis. A gente vai ter que fazer brócolis, feijão, espinafre. E também o leite, ele tem um alto percentual de absorção comparado a todos esses. A gente tem que avaliar isso, bem como a Laura falou, é quantidade e biodisponibilidade. A gente aprende a fazer esse cálculo na faculdade, tá? Eu atendo diversos públicos, então hoje em dia a gente não pode fechar os olhos que existe um público aí da linha do vegetarianismo, do Sim. veganismo, então eu estudo isso, eu tive aula com professores desse público, e é claro, assim, eu ouvi isso de pessoas super influentes dentro dessas linhas.
precisamos suplementar o cálcio. Não adianta, a gente não consegue fazer uma dieta excluindo leite e derivados que tem a quantidade de 1.000 a 1.300 miligramas de cálcio, que é o que a gente precisa para uma gestante, para uma lactante, sem o leite e derivados do leite, só com couve, semente de gergelim. Quem é que vai comer um monte de semente de gergelim? Você vai comer 1 quilo de brócolis e o brócolis pode ser flatulento, vai te causar gases. Então, assim, não tem o que discutir, né? Ah, eu sou vegetariano, não consumo os lácteos, ou eu sou vegano. Ótimo, ok. O que nós vamos fazer? Suplementação de cálcio para complementar o que a gente conseguia através dos vegetais verdes escuros. Eu passei muito tempo da minha vida profissional me questionando se era eu que não sabia fazer o cálculo, sabe? Quando eu somava o cálcio só dos vegetais e eu não conseguia atingir as recomendações, né? Até que eu fui estudar mais, até com os próprios professores dentro dessas linhas, e vi que não, que a gente precisa fazer a suplementação. E para grávida é extremamente importante. Só lembrando que o que uma gestante ela precisa de cálcio, que são os 1.000 miligramas, não é diferente do que uma mulher precisa de cálcio. Só que na gestação, se faltar cálcio para ela, o corpo vai priorizar esse bebê, vai tirar tudo do organismo dela. Eu já vi casos de descalcificação de coluna por deficiência de cálcio, por falta de ingestão de cálcio em grávida, porque o organismo ele vai tirar tudo o metabolismo vai tirar tudo do organismo dessa mãe para passar para o feto, a prioridade é o feto, principalmente no último trimestre. Então, não pode faltar. Ah, Luciana, então é só suplementar? A absorção do cálcio do suplemento é igual à absorção do cálcio do alimento? Não é. A gente também sabe isso. E suplementação de cálcio na gestação está ligado a uma coisa que se chama constipação intestinal. Esse intestino ele vai ficar mais preso na maioria dos casos. E essa já é uma queixa da gestante, o intestino preso, aí eu vou colocar mais uma medicação que vai prender, que vai travar esse intestino. Então, a gente precisa tentar, de todas as maneiras, trazer isso através da alimentação. Então, eu sempre invento receita, tento colocar na forma do leite, do iogurte, do queijo. Agora, quando essa paciente chega para mim e fala, não tem jeito, não quero, não é minha filosofia de vida, e a gente vai partir para as formas alternativas, né? É interessante a gente falar, então, defender o leite aqui, é a área que eu pesquiso, né? Então, assim, para a produção de leite, porque, assim, a facilidade, igual a Laura falou, e, assim, a riqueza, igual a Luciana falou, você entendeu? Então, assim, é muito mais fácil, talvez, de manhã, na hora que a gente acorda, tomar um copo de leite do que comer não sei quantas gramas ou quilos de couve. Você entendeu? Não que isso não seja, porque a gente tem que pensar que existe crianças precisando de nutrientes, tá? Mas é que, assim, o leite talvez seja mais fácil, né? Então, assim, por isso que a gente tem que incentivar, por isso que a gente procura, por mais que eu pesquise, né, igual o João falou a respeito, eu sou pesquisador na área de qualidade do leite, mas a gente tem que falar assim, vamos consumir leite, né? Quem pode, consuma, né? Então, vamos fazer, a gente tem que fazer esse trabalho. Então, assim, na outra live, quando a gente fez pelo Instagram, acho que no Instagram da Luciana, teve gente falando de folha de amora, né? Eu não lembro o que eles perguntaram, alguma coisa assim, de folha de amora, que a folha de amora é muito rica em cálcio. Perfeito, mas assim, a facilidade do leite, né? Um leite de qualidade, né? Ele pasteurizado. Então, assim, na nossa geladeira de manhã, assim, talvez assim, a gente tem que dar valor ao produto que a gente está trabalhando, né? Então, eu dou mãos à palmatória, né, no sentido de para o leite da riqueza que ele é. E é muito Isso. triste, porque às vezes as pessoas acham que nós, como nutricionistas, a gente fala do leite ou defende o leite porque a gente está ganhando alguma coisa da indústria, né? É Sempre. triste, não é verdade? Então, assim, é muito Não é só porque é um dos maiores, os produtos mais consumidos no Brasil, né? Imagina. Não, a gente ganha. É muito triste, assim, né? Porque a gente, como nutricionista, a gente avalia tantos aspectos, tantas questões, o que que é melhor para cada um dos pacientes que chegam até nós, do público, né? Então, assim, os meus filhos tomam leite, a gente toma leite em casa, então é uma coisa que está no nosso dia a dia, que está na nossa família. Eu aprendi que, como nutricionista, as escolhas que eu fosse fazer para os meus pacientes teria que ser aquelas escolhas que eu faria para mim ou para os meus, para um indivíduo da minha família.
Então, eu sempre trouxe isso em mente, né? Mas, infelizmente, tem gente que acha que a gente se vendeu, né, para a indústria. Deixa eu, aproveitando aí para fechar o que vocês falaram, eu achei que a Luciana, que falou a palavra, que eu acho que é muito importante para esclarecer bem essas diferenças, couve, isso, aquilo, a questão da biodisponibilidade. O que vem a ser isso? E o leite é mais biodisponível para o organismo. Proporcionalmente à quantidade, a gente faz a regrinha, né? Certo. Então é isso. A da couve é muito mais biodisponível. Mas e aí? Quanto tem de cálcio naquela quantidade de couve? A hora que você faz a regrinha, você vai ver que é muito pequeno. Né? Vamos, igual o Júnior citou aí, a folha de amora. Quem é que vai comer 1 quilo de folha de amora? Eu adoro brócolis, mas eu não como 1 quilo de brócolis por dia, Às vezes né? a pessoa nem gosta de folha de amora, né? Gergelim, Ficou E onde legal. encontrar, não né? gosta disso. A sardinha é boa fonte de cálcio, ok. Quem que, né? Quem que come sardinha em grande quantidade ou que tem? Eu moro no Mato Grosso, qual que é o tipo de sardinha que chega aqui, né? Então, assim, a gente tem que avaliar tantas questões, né? Tantos pontos. E uma coisa interessante também, ah, até a minha mulher, ela é neta o avô dela vendia leite na cidade, com aquela carrocinha, aquela coisa. Então, essa questão da cultura alimentar, que talvez nas cidades, principalmente, se distanciam de você. Desculpa. Tomar aquele copo de leite com café, aquele queijinho, o frescal, isso tem se perdido um pouco. Não é? Quando fala, não, a gente tem que estimular o consumo de leite pela qualidade nutricional, alimento riquíssimo, alimento, vamos dizer, ouro também. E eu queria perguntar para a Luciana e para a Laura, qual seria uma mesa do café de manhã ideal por uma criança? Bom, a gente tem que pensar em todos os grupos alimentares, né? Então vamos lá. Eu vou pensar no alimento que vai me oferecer essa proteína, tá certo? Então, em geral, a gente vai pensar no leite, né? Uma criança menor, até dependendo do caso, numa fórmula láctea, tá? Hoje em dia a gente tem evitado orientações de compostos lácteos. E as mães sabem o que que é isso, porque os Instagrams todos falam, então elas aprendem no Instagram, elas nem sabem o que é composto lácteo, mas sabem que não é para dar composto lácteo. Então, estimula mesmo a questão do leite integral. Então, se não for leite, pode ser um iogurte, pode ser o queijo, tá? Vamos imaginar que sejam. E o cálcio, não só a questão da proteína, eu vou pensar em proteína e em cálcio, senão o ovo substituiria bem o leite nesse sentido, mas eu estou querendo abranger também a questão do cálcio, tá? Uma fonte de carboidrato, e aí a gente vai lembrar das regiões do Brasil. Então, por exemplo, no Nordeste é muito comum que no café da manhã a gente tenha macaxeira, né? Cuscuz. Então, outras regiões a gente vai ter o famoso pãozinho, né? A gente pode ter uma tapioca, enfim, algum alimento que nos forneça aí energia, né? E, em geral, a fruta, que a gente acaba colocando aí, é hábito de muitas pessoas, a gente coloca mamão, melão, melancia, enfim, alguma fruta nesse sentido. Então, até para criança, a gente vai pensar nesse alimento proteico, nesse alimento que nos fornece energia e nessa fruta. Laura? Perfeito, Luciana. E voltando na estimulação, o que hoje a gente acaba perdendo também é essa diminuição desse consumo de leite. E voltando, quem a gente precisa incentivar para a criança voltar a consumir todos esses alimentos? Os pais, os adultos. Por quê? Porque se eles não consomem, se eles não compram, se eles não têm esse alimento em casa, como essas crianças vão ter acesso a esse alimento? Elas não vão ter. Elas não vão provar, elas não vão saber o que que é o leite, o que que é um iogurte, o que que é um queijo. Então, a gente tem que convencer os pais a mudar o hábito
para ele também convidar a criança a fazer isso. E aí é porque a criança também vai ver os pais provando esse alimento, vai estimular essa criança a querer consumir esse alimento. Então, eu concordo plenamente com essa Luciana. Eu daria um leite para o indivíduo, ou eu daria um copo de iogurte, eu daria uma fruta, pode ser uma banana, pode ser um mamão, e eu daria uma tapioca, uma crepioca, colocaria ali um ovinho, talvez mexido, com um pouquinho de requeijão, que seria sempre a proteína e o carboidrato, e ali um pouquinho de gordura que já tem nessa composição, que é o leite e ali o ovo, né? Já tem nessa composição também. Então, esse é o segredo, carboidrato e a proteína. É É lembrar, interessante. deixa eu Pode só falar, Lu. complementar aqui, que existe um mito também de que a gordura é de todo ruim, né? Então, existem vários tipos de gordura e a criança, ela precisa dessa gordura, né? A criança, ela está em formação. Então, a gente não tem que pensar em dieta excluindo gordura para a criança. A criança precisa de pelo menos 30, às vezes até 40% de toda a energia que ela come vinda desse grupo alimentar que é a gordura. Então, aí a gente vai colocar isso na dieta. Né? Então, isso a gente tem que desmistificar. Eu ouço muito. Eu vou tirar, vou desmamar, fez 2 anos, vou tirar do peito. Mas eu não vou dar leite porque não precisa mais do leite. Aí eu vou perguntando, existe ainda um grande medo, eu não sei, um receio, uma fantasia de que o leite, por exemplo, o leite em pó tem açúcar, o leite de caixinha tem um monte de, soda cáustica, enfim, tem um monte de coisa ruim, né? Então aí a gente vai, não, mas existe aquele leite pasteurizado, aquele leite que antigamente a gente chamava de leite tipo A, né? Que é um leite de uma qualidade boa, que no leite a gente tem as bactérias boas, né? Então a gente precisa relembrar tudo isso também para os pais, né? E são os pais que vão comprar essa ideia. Se eles não comprarem, esse público não vai consumir. E Eu aí, acho que então, nada de salgadinho, bolachinha recheada no café da manhã, né? Como É, dizer muito por aí, né? mata É o o que mais vê. nutricionista refrigerante na mamadeira, né? Esse Exato. tal nutricionista no copo, pior na mamadeira do É, coração, né? Nossa. exato, exato. Mas eu acho que fica uma dica aqui, até, Daniel, para a gente pensar numa live para adultos, você entendeu? Porque a gente Sim. falando de criança aqui é interessante. Mas eu queria fazer um comentário a respeito quando a gente. Porque assim, a gente tem que fazer o trabalho, né? Então, assim, até no finalzinho, depois eu vou falar como que a gente vai encerrar essa semana da criança, né? Que começou semana passada e encerra, a gente vai encerrar no sábado. Mas é interessante a gente pensar que a gente pergunta para as crianças, mas o que que a gente pode fazer com o leite? Né? Então, assim, por isso que a gente tem que falar, o brigadeiro é leite condensado, né? Então, assim, aí a gente perguntava para as crianças, o que mais que a gente pode fazer, né? Então, assim, e a gente tem que colocar a manteiga, o requeijão, o sorvete, tem sorvete com a base de leite. Então, assim, o sorvete de chocolate, a base é leite praticamente. Então, assim, tem que pensar que existe leite em muitas coisas. Bolo, muitos bolos, né? Aí a criança vai falar, o chantilly, o creme de leite, né? Então, assim, a gente vai pensando nesse aspecto, né? Então, e é importante, por isso que a gente fez até uma maquete de vaca, né? Então, a gente tem uma maquete, então a gente leva, e aí a gente fez lá uma engenhoca atrás da vaca, então a gente coloca a comida na boca da vaca e sai bolinhas brancas do teto para mostrar que o leite é da vaca, e a vaca precisa ser criada, que é a nossa pesquisa, né? A gente faz pesquisa para a gente produzir leite. Mas assim, era muito engraçado quando a gente perguntava o que que a gente podia fazer, eles, na hora que a gente falava que brigadeiro, né, leite condensado, algumas crianças falavam até leite em pó, sabe? Então assim, é muito interessante da gente levar essa informação. A gente tem tem muita visita para visitar as fazendas, fazenda produção, para ver que o leite não vem da caixinha ou não está na geladeira por um acaso, né? Então acho que tem muita gente trabalhando, sério. A gente já tem bastante legislação, a gente tem bastante conhecimento, tem bastante estudo na área de engenharia, né, de alimentos, da parte de nutrologia, da parte de nutrição, da parte
de processamento. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu tanto, a gente tem que falar que o leite é um produto interessante, né? Então, eu acho que é engraçado quando a gente coloca com as crianças, assim, semana passada, a gente levando uma vaca, né? Uma fantasia lá para as crianças, fala assim, é a vaca, né? Que é a nossa, vamos falar assim, a atriz principal aqui, né? É. Porque assim, a gente tem criança que não sabe o que que é uma vaca, eu acho, né? Que nunca viu uma vaca, Então, só viu no é. desenho, nem sei no desenho animado se ainda tem, porque eu sou da geração que passava a carrocinha com o litrão, com aquele galão de leite, e a gente ia lá, pegava, fervia, derrubava tudo no fogão, né? Eu sou dessa geração, mas hoje em dia não, é o que você falou, tem gente que acha que leite vem da indústria, né? Que não veio da vaca. Sim, é. E uma E é, coisa interessante também, que seria bom, porque o consumidor aí, que é o foco, né, da importância do leite, é que já saiu nas redes aí da questão da produção de leite, que judia da vaca, que estressa o animal, que faz horrores com a vaca, com os animais. Não, não existe isso, certo? Por quê? Porque é a mesma coisa. Você tem uma máquina que você vive dessa máquina para trabalhar, você vai quebrá-la, você vai arrebentar, vai fazer tudo que possa atrapalhar o funcionamento dessa máquina, não é? Lógico, a vaca é um animal e hoje se vê um animal que necessita e exige um bem-estar, certo? Tanto é, comprovadamente, isso a gente vai ver. A hora que o produtor, que hoje a imensa maioria já se preocupa com isso, ele coloca o animal em boas condições, o animal é mais saudável, passa a produzir bem mais do que produzia antes, em condições de sombra, num ambiente bem limpo. E isso também é bom levar para o consumidor que existe essa preocupação, né? E então o leite, além da qualidade, essa coisa, ele está dentro de uma visão de sustentabilidade, de conformidade com o meio ambiente e esse bem-estar animal, que é É importante para a interessante, qualidade, tudo, né? é interessante falar, João, porque assim, nós como pesquisadores, a gente pesquisa de tudo, né? Então, assim, tem bastante pesquisa na área. O Instituto de Zootecnia tem algumas pesquisas com a parte de bem-estar, enriquecimento ambiental, né? Então, colocar brinquedos, né, para os bezerros, para as novilhas, a gente já fez aqui em Nova Odessa, experimento com isso. Eu acho que é importante. O ano passado, estava num evento lá em Uberlândia, e aí eles falaram do impacto do conforto térmico na avó, atingindo a filha, a neta, né? Então, assim, são duas gerações. Então, assim, tem muita pesquisa, é muito interessante a gente pensar nesse aspecto, você entendeu? As pesquisas com bem-estar, a pesquisa com a produção orgânica. Então, assim, tem uma gama, e aí vale falar, aí vou falar, puxar para a sardinha para pesquisa, né? Os pesquisadores estão de parabéns, a gente pensar nisso, você Com entendeu? Eu acho certeza. que a visão do consumidor é importante, ele vê que a gente está preocupado com isso, que a gente pode produzir leite de vacas felizes, talvez seja um marketing muito interessante, né? Assim, as vacas estarem bem, gostarem de ir para a ordenha, de estar lá no pasto, você entendeu? Recebendo a comida, estar bem confortável, de ver isso daí, eu acho que é interessante de me passar essa ideia. Claro, existem as pessoas que precisam melhorar um pouco, e aí vale e ver as pesquisas, ver como que a gente pode evoluir. Existe onde melhorar, concordo. Mas existem pessoas que fazem o leite muito bem, você acorda e as vacas estão lá e a gente consegue produzir um leite de qualidade e levar para o copo de uma criança. Com certeza. Boa, gente, muito obrigado. A gente já está encaminhando aqui para o final da nossa live, mas antes, Luciana e Laura, queria só tirar assim, fazer um mito e verdade rapidinho entre vocês, para que a gente tire de fato esses mitos aí sobre o leite, tá? Então, assim, só mito ou verdade? Por exemplo, que nem a gente comentou
Leite não supre todas as necessidades de cálcio para os humanos. Isso é mito ou verdade? Mito. 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 Humanos não podem tomar leite, pois ao digerir as proteínas do leite provoca inflamação. Mito. Mito. Gestante pode tomar leite? Verdade. Verdade, tem que tomar leite, deve tomar Deve. leite. De todas as formas, né? No queijo, leite Sim. normal, em pó. Isso. Aham. Vou até puxar uma que você falou, Luciana, e Laura também complementa. Whey protein não é leite? Mito. Mito. Que é leite, né, gente? Por É, favor. tem proteína no soro do leite. Uhum. Né? E o leite UHT contém vários químicos, como formol, soda cáustica, que é prejudicial para a saúde. Mito. Mito. E o leite de vaca tem hormônios sintéticos que prejudicam a saúde. Mito. Mito. Gente, então, o que que é verdade aqui? É que o leite faz bem e a gente tem que tomar todos os dias. Essa fica para todo mundo aqui a dica. Eu, como um bom filho de mineiro, como tomo leite, queijo, a tudo quanto é iogurte, todas as formas possíveis e imagináveis. Acredito aí que muita gente vai da mesma teoria. É lógico que a gente tem que, né, sempre estar fazendo essas lives. Então, para você que nos seguiu, nos acompanhou até aqui, agradeço. Segue a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube mesmo, que nós vamos fazer outras lives. Vamos chamar a Luciana e a Laura de novo, o Luiz também para falar sobre a qualidade de leite, o João também para falar sobre o mercado de leite, né? Porque aqui a gente está falando do leite para criança, né? Mas a gente tem, como Isso. a gente já falou durante a live, fazer uma live de leite para adulto, para a gente começar a tirar algumas mitos aí deles. Também falar sobre o mercado de leite, né? O Brasil é um dos países que mais produz leite no Brasil e de melhor qualidade no mundo, perdão, e de maior qualidade. Então a gente tem sempre que fazer essas lives. Então acompanha a gente nas redes para mostrar e mais também para os eventos onde a gente vai com a caravana e toda a qualidade de leite que a gente vai durante as amostras a gente vai sempre mostrando por aqui. Laura, Luciana, muito obrigado. Luiz, João também. Agradeço a participação de todos vocês, gente. O Agradeço. Foi um Daniel, prazer. eu acho assim importante a gente falar, né, da semana. Então, o que a gente está fazendo a caravana Giro do Leite, a gente está fazendo a semana. Então, a gente começou semana passada com trabalhos em escolas e creches, né, falando de leite, levando informação de leite. A gente fez esse convite para Laura e Luciana, agradeço muito. O João já é parceiro nosso, da gente falar e questionar aqui um tribunal, né? Vamos falar um tribunal do leite aqui, da gente colocar e questionar sobre o benefício do leite. Então, hoje a gente está fazendo essa live. Sexta-feira, o Instituto de Zootecnia vai estar de portas abertas, mas é um evento para crianças de escolas de Nova Odessa, então é fechado. Mas no sábado, efetivamente, nós vamos estar de portas abertas aqui em Nova Odessa, que vai ser a demonstração do que a pesquisa do Instituto de Zootecnia faz, né, na cadeia de produção, de produção de proteína de origem animal. Então, a gente tem que pensar, a gente vai estar aqui sábado falando, mostrando, tentando defender, nós do Centro de Leite, nós vamos estar defendendo o leite mais um pouquinho. Então, a gente vai estar trabalhando aqui. Então, quem tiver, está todo mundo convidado. No site do Instituto de Zootecnia tem mais informações. Eu acho que é importante a gente colocar isso para falar o que a gente faz de pesquisa, né? O que é um cientista, né? Então, e aí a gente está colocando aqui. Tá? Então, eu agradeço aí a oportunidade, o bate-papo. Luciana, Laura, eu acho que de pouquinho em pouquinho que a gente vai ganhando um pouquinho mais de informação, trocando experiência. A gente sempre ganha, mesmo na conversa, na hora de um cafezinho ou na hora de um leite, num pão de queijo, vamos pensar assim. A Sim. gente vai trocando informação, você entendeu? Eu acho que é importante a gente pensar nesse aspecto. Tá? Então, eu agradeço a disponibilidade desde sempre. Na hora que eu comecei a falar, o João falou: não vamos, porque a gente tem ainda os nossos projetos de podcast. Então, assim, eu acho que eu agradeço muito a abertura de vocês para esse projeto que a gente está fazendo da caravana. E antes da gente fechar, Luiz, a gente vai mostrar um videozinho, tá? Sobre o que a gente fez durante essa semana, né, da criança, a ação que a gente teve aí, o apoio da Jussara, e que a gente fez em Ribeirão Preto, Nova Odessa, com os alunos das escolas. Então, que é sempre bom mostrar isso, né? Que o leite faz bem para todo mundo. Então, a gente vai fechar aqui com esse vídeo
E queria mais uma vez agradecer a todos pela participação. O som tá saindo. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos, viu? E boa noite a todos. Boa noite, eu que agradeço pela Muito obrigada. participação, pelo convite. Foi um prazer, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima, gente. Até a próxima. E que venham várias próximas.